Fala galera, boa noite. Hoje então mais uma aula, mais uma live nossa aqui. E o tema tá fixado aí nos comentários. Voltei de férias e agora? E agora o que eu faço? Tá? Vamos lá então. Primeira coisa que você precisa definir, você precisa entender, tá? Você tá voltando de férias, mas estava sem fazer nada, ou você já estava em forma e aí relaxou nas férias e agora tá voltando, tá? Por que eu tô falando isso? Porque se as férias para você fez diferença significativa em peso, relacionado à estética, uma coisa que você tem que colocar na cabeça, provavelmente tu já tava fora de forma antes das férias, tá? Então, tipo, porque 10, 15, 20 dias eles não vão te salvar. Não vão te... ou também não vão te crucificar, né? O que eu quero dizer? Que nesse período de férias, que geralmente ele é curto, nessa época do ano, não vai fazer uma diferença significativa na tua forma, tanto para mais quanto para menos. Então, provavelmente, se tu já estava fora de forma, as férias elas não influenciaram tanto. Então, se tu tá começando agora, tu vai ter que seguir de uma maneira. Se tu tá voltando, provavelmente o que tu já fazia antes das férias já vai ser suficiente para que tu consiga voltar, beleza? Então isso tem que estar bem definido, porque provavelmente as férias elas não arruinaram nada, elas só fizeram uma pequena diferença, provavelmente negativamente, se não se exercitou, mas tipo, não vai fazer a grande diferença, então ela não vai ser a culpada. Se tu já estava fora de forma, provavelmente as férias não influenciaram muito nesse sentido, beleza? Então, se a tua promessa de ano novo, como eu falei ali nos stories na chamada, é emagrecer, essa primeira semana do ano, esse primeiro mês, é essencial porque a maioria das pessoas tem aquela crença, gosta de colocar meta pessoal. Isso é bem bacana porque quando começa um ano novo, isso é bem legal de fazer. Eu também tenho algumas metas pessoais para esse ano. Eu vou até usar uma de exemplo daqui a pouco para que vocês entendam o que eu quero falar aqui hoje, tá? Então, para essa pessoa que tá querendo começar mesmo o ano novo e o objetivo é emagrecer, até no final, depois da live, eu vou deixar ali nos stories marcado, vou compartilhar o nosso vídeo no YouTube que fala de rotina, tá? É bem importante que você assista, que foi uma live que a gente fez aqui, é bem importante que você assista esse vídeo para entender, porque a rotina ela a base, é o principal para que você consiga entender isso e consiga realmente atingir esse objetivo, beleza? Então, qual que é as duas primeiras dicas essenciais para você que tá vindo de férias, completamente fora, desregrado, desregulado, para que você consiga encaixar e consiga fazer essa roda do teu emagrecimento girar a partir de agora, a partir de amanhã já, para que você consiga entrar em forma. Então, dois passos são bem importantes. Hoje a gente, principalmente, vai ser o principal da nossa live aqui. Dois passos bem importantes, beleza? O primeiro é o seguinte: tu precisa criar um método para que isso aconteça, beleza? Por isso que esse vídeo da rotina, que depois eu vou compartilhar para vocês nos stories, é bem importante para que você entenda. O método é baseado justamente nessa rotina. Tu precisa criar essa rotina e precisa ter uma metodologia clara do que tu vai fazer para que isso realmente dê certo, para que tu consiga sair dessa zona de conforto. Lembra que eu falei ontem, a gente falou ontem, tem um vídeo aqui também no feed, depois tu pode dar uma olhada no nosso IGTV. O resumo do vídeo é o seguinte: o resultado que você quer, ele tá no esforço que você não faz ou não fez até agora, beleza? Então esse primeiro passo é crie um método definido e execute ele, tá? Eu vou dar um exemplo de uma meta minha que eu tenho para esse ano, tá? Uma meta pessoal, ela não tem a ver com emagrecimento, mas é um exemplo bem claro porque a linha ela é bem parecida. Então a minha meta até final de 2020 é ser fluente em inglês, na língua inglesa. O que eu quero dizer com fluência? Eu ter uma compreensão de quando eu ver algo em inglês, eu consiga entender, consiga ler e consiga principalmente me comunicar em inglês, na língua inglesa, tá? Eu já tenho um pré-histórico que eu já fiz aula em escola, então eu já tenho uma noção, tenho uma boa base.
Só que qual que é a grande diferença para eu conseguir atingir essa meta do ano, atingir esse objetivo? É que eu tenho já um método definido. Então, a partir do momento que eu coloquei essa meta, eu defini também o método para chegar na meta, tá? E qual que é o meu método especificamente para aprender inglês? Então, eu estudo primeiro o aprendizado de palavras. Então, eu pego um texto, eu leio o texto, as palavras que eu não conheço, eu coloco essas palavras numa planilha do Excel, que eu montei no meu computador, e faço a tradução dessas palavras. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu leio o texto, então automaticamente eu já estou lendo. Então isso eu faço em torno de 20, 30 minutos. E aí eu pego mais 20, 30 minutos dessa hora que eu reservei para fazer isso, e eu ouço qualquer coisa em inglês, seja uma série, seja algum vídeo no YouTube em inglês. Inicialmente eu tô assistindo isso em inglês com legenda em inglês para tentar fazer uma conexão de palavras, das palavras que eles falam, da fala mesmo, com as palavras que estão sendo ditas. E aí o próximo passo é só ouvir. Mesmo que nesse início eu não entenda muita coisa, não entenda nada, com o passar do tempo eu provavelmente vou aprender um vocabulário e vou começar a compreender e vou conseguir melhorar o meu nível de inglês. E aí eu começo a ter uma certa fluência, consigo me comunicar e consigo entender a língua. Então você pode perceber que o método ele é definido e ele tem um passo a passo, tem uma progressão. Essa é a primeira grande coisa que tu tem que fazer para conseguir voltar, beleza? O segundo passo, ele tem a ver com o método, porque para dar certo, tu precisa repetir o método e replicar ele durante vários dias. Quantas vezes que eu faço isso? Todo dia. Então, diariamente. Todo dia eu repito e faço isso. Então, é isso que você precisa fazer. Mas qual que é o grande X da questão de tu repetir o método? Lógico que para emagrecer tem muita coisa, e muitos porquês de que tu precisa repetir. Mas o principal, e principalmente para quem está começando, é tu criar conexão com a rotina. Então, vamos supor assim, supondo que tu vai para academia de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, e já é uma pessoa bem adaptada a fazer isso. A partir do momento que tu tem uma quebra, que em algum momento da tua vida aconteceu algo que ele te fez quebrar essa rotina, ou tu ficou 2, 3 dias sem ir, independente do tempo, a probabilidade de tu voltar e a dificuldade de tu voltar, ela é muito grande. É uma dificuldade muito maior do que comparado a uma pessoa que vai diariamente. Então manter essa conexão, ela é muito importante, tá? E aí qual que é a dica para que tudo isso aconteça? Você começar devagar nessa volta ou nesse início. Devagar em relação ao exercício que tu vai fazer, ao número de exercícios que tu vai fazer, a quantidade de tempo que tu vai passar fazendo, seja na academia ou fora, independente do lugar que tu faça. Por quê? Vale muito mais a pena tu fazer todo dia, ou 4, 5, 6 vezes por semana, 10, 15, às vezes até menos tempo de exercício, do que tu fazer 40 minutos, desconectar completamente do negócio e aí fazer só na outra semana. Por quê? Justamente porque tu vai aumentar a dificuldade de continuar e de, consequentemente, de ter consistência. Então, talvez, fisiologicamente, pro teu corpo, tu não vai ter tanto resultado inicialmente, mas pra tua cabeça vai ser excelente, porque depois, pra tu progredir, vai ser muito mais fácil, beleza? Tá dando pra pegar aí o negócio? Agora deu uma galera aí. Galera pegou pela metade. Não dá nada. Depois a gente vai deixar salvo e pode ver ali nos stories. Estão conseguindo ouvir, né? Dá pra ouvir o áudio, né? Tá de boa, né? Beleza. Show de bola. Show de bola. Então, basicamente, é isso que tu precisa definir. Precisa definir um método. Depois eu vou compartilhar ali nos stories o nosso vídeo que tá lá no YouTube, que já foi uma live que a gente fez aqui sobre rotina. O método ele vai ser baseado na rotina, então tu precisa estabelecer mais ou menos. E eu acabei de dar esse exemplo de que precisa estar bem estabelecido. E o segundo passo é evitar ao máximo essas quebras e tentar criar conexão. Então vale muito mais a pena tu fazer 10,
5, 7 minutos de exercício diário do que tu fazer 40 hoje, fazer 40 daqui a 10 dias e fazer 40 daqui a 20 dias e ficar quebrando, tá? Por que que o emagrecimento, comparado a qualquer outra coisa, ele é muito mais fácil de tu criar uma conexão? Fala, Alexandre. Débora. Por que que o emagrecimento é muito mais fácil de tu criar conexão? Porque qual que é o principal ponto-chave que a gente precisa cuidar muito para emagrecer? É a alimentação. Então a gente se alimenta basicamente, óbvio, todos os dias, 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Então quando tu vai fazer uma refeição, a conexão tu consegue fazer acontecer. Porque quando tu vai comer, tu vai lembrar, né? Que tu tá no processo e tu precisa fazer boas escolhas, etc. Então, particularmente para tu criar o hábito de emagrecer e para criar uma rotina saudável, é mais fácil criar uma certa conexão com o processo justamente porque tu se alimenta com certa frequência. Então, é muito mais fácil de criar essa conexão através também da tua rotina alimentar, porque é uma necessidade. Então essa necessidade ela acaba se tornando uma necessidade e uma consequência de tu criar essa conexão e criar esse vínculo e estabelecer. Isso acaba ficando bem mais fácil. Ah, tá, beleza, agora eu entendi. Show de bola. Beleza. E pra galera que já tá no meio do processo, está num estágio um pouco mais avançado e está voltando de férias, provavelmente o que tem que ficar bem atento que pode acontecer, e é uma coisa que eu que estou há mais tempo no fitness vejo acontecer direto, é tomar cuidado para não se exceder em dificuldade de treino, em carga de treino. Porque lembra que se tu não fez nada durante as férias, foram de 10 a 20 dias sem fazer exatamente nada. Agora a gente vai ser um pouquinho mais técnico, tá? E quando a gente fala do corpo humano, a gente começa a perder condicionamento, então a gente começa a ficar descondicionado 48 horas após o teu último treino. Então só com 2 dias tu já começa a ter um certo descondicionamento, começa a perder e começa a entrar num princípio que a gente chama de reversibilidade ou destreinamento. Começa a ficar destreinado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quando estiver voltando e não querer usar a mesma carga que tu usava até o último dia de treino do ano passado, obviamente. Porque a chance de lesão ela pode aumentar bastante e se machucar logo no começo não é uma boa. Acho que ninguém quer isso, né? Então só tem que tomar cuidado com isso e também com as quantidades e com a dificuldade do treino. Então a dificuldade está mais atrelado com a quantidade de carga, mas também o aumento na quantidade de tempo, de tudo que tu vai fazer no treino também tem que ficar ligado em relação a isso. Beleza? Galera, por hoje era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aí, que a gente aproveita para... que a gente aproveita para responder. Deixa eu baixar essa porra aqui. Não? Então, só pra gente recapitular de novo. Define bem o que tu vai fazer. Beleza? Estabelece o que tu vai fazer. Qual que é o método que tu vai usar. O que tu tem que fazer. Eu vou deixar o vídeo aqui no Stories da rotina. Dá uma olhada naquele vídeo, lá tem uma ideia. Eu explico bem certinho como que é uma rotina de um dia meu. E aí ali dá pra tirar bastante ideias, tá? E o segundo é não desconecta. Ser consistente a gente já fala bastante e não deixa de ser praticamente a mesma coisa. Não desconecta com o teu objetivo, tá? Então não deixa de... Bia, porra, perdi o negócio aqui. Não deixa de fazer diariamente ou quase que diariamente ter alguma relação com o processo. Então, se tu está emagrecendo, ter uma relação boa com o processo diariamente ou quase que diariamente favorece muito. Tu pode fazer isso através da tua alimentação. Sempre quando tu for comer, tu vai lembrar. Beleza? Bia, semana que vem tem treino, hein? Semana que vem tem treino. Segunda-feira acaba tuas férias. Beleza? Galera,
Obrigado pela participação de todos. Uma boa resto de semana para vocês. E a partir de... Já vou deixar avisado aqui. A partir de semana que vem... mas acaba segunda-feira, tô certo. A partir de semana que vem, as lives passam a ser às segundas-feiras, às 21 horas, beleza? Então, toda segunda, 21, a gente vai estar aqui. Independente de feriado, chuva, sol... Independente do dia, foda-se. Toda segunda-feira, 21. Beleza? Beijão para todos. Boa noite e nos vemos por aí. Vai lá no Stories ver o vídeo da rotina, tá? Eu vou deixar ali, tá lá no YouTube. Beleza? Beijão.